Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Podcast. Estamos aqui hoje com os sócios fundadores da Multi Assistência e Seguros, empresa genuína aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcos, seja bem-vindo, Carlos. Hoje nós vamos fazer um bate-papo para conhecer um pouquinho dessa história e detalhe, viu galera? Esse ano eles completam 30 anos. É isso que você ouviu mesmo. 30 anos, né? 30 dias, nem 30 meses, é 30 anos. E eles entram aí para um grande seleto de empresas a nível nacional aí que conseguem completar aí 3 décadas, né? 30 anos de história. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, Marcos, fala para mim um pouquinho da sua história, como que você, né, juntamente aí com o Carlos, criou a empresa. Fala um pouquinho da pessoa Marcos, por enquanto, aqui para nós. Bom, sou prudentino nato, né? Nascido e criado aqui. E minha trajetória profissional, ela começa no comércio. Depois eu consegui entrar no Bradesco, né? Onde nós iniciamos a nossa vida na área de seguros. De lá eu conheci o Carlos, que na verdade o Carlos era o supervisor, ele me contratou e juntos nós trabalhamos no banco e juntos nós saímos do banco para fundar a Multicorretora. Então eu venho do comércio, entro na área de seguros, me junto aqui com meu irmão Carlos e nós começamos essa trajetória. No quintal da minha casa, onde nós contávamos as moedas com a dona Angelina e o seu Arcanjo, o Carlos ia lá, junto comigo, que a gente ganhava, e esse sonho começou ali, né? Com insegurança, com dúvidas, mas sempre com fé em Deus e muito trabalho, e nós começamos a Multi, M-U-T-H, muita união, trabalho e honestidade. E começamos com uma parceria com essa grande empresa que é o Bradesco. Depois nós desvinculamos do Bradesco e começamos a fixar nossa marca no mercado. De que maneira? Na época não havia propagandas, uma empresa do nível da de vocês, né? A nossa propaganda era o boca a boca. De que maneira? Vendendo e garantindo o que a gente vendia. Oferecendo somente o que nós podíamos entregar para o cliente na hora que ele precisava. E assim nós começamos a nossa vida profissional. Começou eu e o Carlos, depois nós fomos montando equipe, enfim. E hoje nós chegamos onde chegamos. Mas foi com muita luta, com muita determinação e muito Deus acima de tudo. Sempre foi o nosso centro, foi Deus. Nós sempre voltamos para Ele, consagramos tudo a Ele e chegamos aqui. Hoje nós temos uma equipe de mais de 50 colaboradores. Nós atuamos aqui em todo o interior do estado e norte do Paraná. Bacana, hein? Que história legal, né? Então, nunca será um podcast, né? Então, por trás ali de um legado tem toda uma história de início. E aí, Carlos, fala um pouquinho sobre quem é o Carlos, né? Pra gente entender um pouquinho aí essa junção aí de dois perfis, né? Bom, Carlos, como pessoa simples, né? A minha trajetória, eu vim de pessoas humildes. Com 14 anos, cansei de cortar cana, trabalhei debaixo dos pés de café. Aí, com 18 anos, entrei no comércio. E aos 23 anos, eu entrei na área de seguros. Trabalhei num grande grupo. E desse grupo foi onde também nasceu a Multi, né? Que foi o grande propulsor, vamos falar assim, da nossa carreira. Foi uma das empresas que nos forjou e nos colocou no mercado. Tive o privilégio de conhecer o Marcos, né, nessa trajetória. E aí trabalhamos um tempo junto nesse grande grupo e saímos para montar a Multicorretora. Eu vejo que a nossa trajetória, tudo realmente é Deus acima de tudo, né? Na verdade, o que a gente observa é que nós somos privilegiados porque todas as nossas decisões elas sempre foram abençoadas, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, Deus tem abençoado. Montamos a corretora, graças a Deus hoje nós já enganjamos também a nossa família, já estamos aí praticamente numa fase, né, Marcos, de sucessão já desse grupo. E é uma empresa que nós consideramos ela forjada, né, porque no início, eu e o Marcos, nós pegávamos as pastinhas, como nós pegamos até o dia de hoje.
Mas os primeiros clientes que foram trazidos para a nossa carteira foi eu e o Marcos, com a nossa pastinha na mão, visitando casa a casa, cliente por cliente. E graças a Deus fomos incorporando pessoas boas, uma grande equipe. E hoje nós temos vamos falar um grupo, né? Temos aí 4 unidades, né, na região de Londrina, Assis e Ourinhos e Presidente Prudente, né? Hoje aproximadamente quase mais de 50 colaboradores e estamos com um grupo aí forte, né, se preparando para esse novo mercado, né? Porque na verdade vive em transformação e aí estamos aí colocando a empresa tentando colocar em evidência no mercado. Legal. Cara, eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu sou prova viva disso, porque há 20 anos atrás eu trabalhava numa loja de informática aqui na cidade de Presidente Prudente, era molecão ali, né? E eu lembro, cara, do Marcos indo lá vender seguro pro meu chefe. E meu chefe, assim, ele era um cara bem, sabe, durão, assim, metódico, tá? Cara, e você conseguiu vender, após de 3 visitas ali na pastinha, lembro lá os formulários, né? Isso é legal, porque eu sou vendedor, gosto, né, de pessoas, gente, e eu observava muitas pessoas que iam vender lá, na época, na loja de informática. Eu mexia com computador, mas eu detestava o computador, pra falar a verdade. Eu gostava de gente, eu sempre gostei de gente. E aí eu via, né, os vendedores chegar lá, vender, e você foi um dos caras, né, que eu lembro que foi lá, né, através de toda uma persuasão, uma empatia, engajamento, conseguiu fechar, né, assistência pra galera inteira lá da loja. Então eu sou prova viva disso, é verdade, viu, pessoal? Legal. A famosa PAP, né? Exatamente. Acho que o PAP é a primeira lição de um vendedor. Acho que todo vendedor... Hoje a gente tá numa era, né, de B2B, o cara senta na cadeira, começa a vender online, mas acho que todo vendedor tinha que passar por isso, né? E a verdade é, nós seres humanos, nós sempre buscamos a zona de conforto, tudo aquilo que é mais fácil, né? Mas na verdade, o grande aprendizado das nossas vidas, ela vem através do esforço, né? Dos esforços, do suor. E o mercado em si é isso que nos lapida. E ao mesmo tempo, são essas situações que nos dão know-how, que nos dão experiências, né? E foi através dessas experiências que nós fomos, quando nós começamos no início, era só um determinado produto, e nessas visitas, o que ocorria? Os clientes começavam a eles nos darem os insights, nos darem ideias, que nós fomos incorporando ao nosso produto ao longo do tempo. E onde chegou o produto hoje, que nós praticamente é o nosso carro-chefe, que é a parte, né, do conjunto de seguro, assistência de um modo geral. O que nós gostamos mesmo é a rua, né? Eu e o Carlos não conseguimos ficar mais que meia hora dentro da corretora. nós saímos e nós começamos a formar o que nós temos de clientes hoje, justamente como esse exemplo que você disse. Dando a cara, entrando em lugares que ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem somos, mas com persistência e persuasão nós conseguimos chegar. Estamos aqui, não penso que a gente parou de trabalhar na rua. O que a gente gosta até hoje é de visitar, ir para a rua e batalhar, conquistar, ensinar as pessoas a fazerem isso. Legal. E vocês comentaram uma coisa bacana aqui nesse início de podcast, que foi a palavra fé. Independente da religião, a fé hoje dentro do negócio ela é importante, porque vamos pegar aqui o segmento de vocês. Hoje nós temos aí grandes corporações a nível mundial que fazem um marketing assim, Copa do Mundo, TV, investem uma bala ali em redes sociais, etc. E aí vocês têm parceiros, né? Essas grandes são parceiros de vocês, mas vocês estão ali num jogo junto com eles. Né? Trabalhando ali de forma espiral, vou trabalhar local, região de Presidente Prudente, agora Londrina, Assis, Ourinhos. Como que é realmente assim, acreditar, falando, não, meu produto pode competir com esses grandes aí de mercado? Olha, primeiramente, a fé é tudo. Sozinho a gente não consegue nada, mas com a fé no nosso Deus, a gente acorda cedo, agradece Ele, fala, vai comigo. E não importa o tamanho do seu produto, o que importa é você acreditar nele, né? Pode ser um produto menor que muitos que tem no mercado, mas se você acreditar no que você está comercializando e ver verdade naquilo que você está falando, ninguém resiste. Porque quando você acredita no que você faz, no produto que você representa, na nossa marca, você entra de peito aberto. Vai ganhar todas? Claro que não, mas sempre tem resultado. Basta acreditar e lutar e estar preparado para os não. Que por trás dos não
sempre tem um sim, né? Sim. Com relação à fé, eu faço também um paralelo ela vem no nosso, principalmente no mercado corporativo, ela vem também muito relacionado com a verdade, né? Com a verdade. Você procurar realmente colocar um produto, nós sabemos que o nosso produto não é o melhor do mercado, né? Porque nem todo produto ele se vende 100%, ele é absoluto, não é? Mas nós sabemos que dentro, né, da nossa missão, um dos fatores nós procuramos entregar aquilo que nós vendemos. Sabemos que nós não vamos agradar todo mundo. Então é isso que nos move, né? É ver todo dia nós, na grande maioria das vezes, absolutamente a grande maioria das vezes, as pessoas utilizarem os nossos produtos e elas ficarem felizes por estar, infelizmente, muitas vezes situações diversas, mas estarem amparadas naquele momento. Então, para nós, a fé, até mesmo por questões de princípios de éticos, né, de morais que nos carregam, né, que na verdade a nossa sociedade, a do Marcos, a da nossa família, um dos fatores que sempre deram certo, nós nunca tivemos nenhum ponto assim de divergência nos pilares das pessoas, do ser humano, em termos de personalidade, ético, nós nunca tivemos isso. Na realidade, a gente tem um pensamento muitas vezes diverso, mas os pilares principais de um ser humano nós temos. É isso que corrobora para que nós tenhamos essa parceria, porque na verdade eu vi os filhos do Marco crescer, ele viu meus filhos, já estão vindo os netos, né? Então, essa questão de você acreditar, nós temos um bom produto, procuramos desenvolver, e quando nós apresentamos, nós buscamos realmente cumprir com aquilo que nós prometemos, né? E nós sabemos está muito claro isso na nossa cabeça, a nossa função social, e muitas vezes até transcende isso para nós, porque parte do nosso produto, ele vem com um atendimento em razão de um grande grupo, né, um grande grupo segurador, e que muitas vezes tem as travas. Sim. E muitas vezes nós assumimos, né, destravamos isso até de forma particular para poder realmente entregar aquilo que nós prometemos para o cliente. Legal. Então, se nós tivermos fé no negócio, legal, mas de repente eu não trabalhar com a verdade, porque a verdade é absoluta, né? Você pode colocar de repente uma determinada situação e ela de repente não aflorar de imediato, mas como você disse no início, né, que é um motivo de orgulho para nós, né? A empresa ela não fica 30 anos no mercado vendendo um produto que não tem carência, utilização imediata, e você segurar aí hoje uma carteira hoje de aproximadamente aí de umas 5.000 empresas que estão sob o guarda-chuva da Multi. Aí. Boa. E existe até uma frase muito trabalhada em equipes comerciais de vendas, não é o que você vende, mas como você vende, né? Como que você apresenta a sua solução, né, para o gestor de RH, para as empresas que têm aí com vocês como um parceiro, tá? E se a gente pensar em empresas hoje, clientes de vocês, hoje a gente vive num momento hypado em relação a benefícios, assistência para pessoas, né? Hoje o colaborador, ele visa muito mais o que ele vai ter ali de benefício, de assistência, do que às vezes propriamente até o salário. Então vem muito de encontro ao que vocês estão fazendo no mercado. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais esse assunto aí. Primeiramente, um dos nossos principais princípios é respeitar o cliente, né? Nunca fazer nada para ter uma vantagem absoluta e deixar o cliente obsoleto em não ter aquilo que ele precisa na hora que nós prometemos, né? Então, o respeito ao cliente eu acho que é primordial. Não inventar, não enganar. Então, isso é um princípio grande. E em termos de benefício, nós pensamos no seguinte, que o que nós vendemos, na verdade, na maioria das vezes, é um bem social, né? Vamos pegar na parte de um falecimento de um pai de família. A família tem ali um valor que, por intermédio do seu seguro, vai trazer ele de volta? Não. Mas, financeiramente falando, vai dar um alento muito grande para aquela família nas piores horas. Então, nós temos uma satisfação muito grande quando a gente vê isso acontecer. E na pandemia, foi um momento crucial, triste, muito sofrido, mas nós
assistimos muitas famílias que, por intermédio da conscientização que nós fizemos na época, em conscientizar um pai de família a fazer um seguro, quando aquela família precisou, nós assistimos, tanto aqui quanto na região que a gente atua, famílias sendo beneficiadas naquela hora tão difícil com aquele valor que ela recebeu. E ver um profissional, quando ele precisa de ter um amparo, um profissional da saúde, ele poder ter algo que caiba no bolso dele, com recurso que ele possa ter uma qualidade de atendimento grande e sair de lá com dignidade, porque foi atendido por um profissional dignamente. E com custo mensal que não vai afetar o orçamento familiar dele. Então nós atuamos em todos os aspectos da vida da pessoa, desde falecimentos, acidentes graves, acidentes reversíveis, e na qualidade de prevenção de vida que ele pode ter, em descobrir se ele vai ter uma doença ou não, se um filho dele vai precisar ser assistido por um médico, ou ele precisar de um benefício, um parceiro para comprar alguma coisa. Então, nossa pretensão é fazer com que o cliente amanheça pensando na Multi e acorde pensando na Multi, porque tudo que ele precisar, nós podemos estar ali do lado dele para, de alguma forma, apresentar para ele. Pega esse discurso, quanto custa para me fechar agora? É isso aí, né? Pô, é vender de uma forma leve, entender e engajar realmente ali exatamente, ver o lado do cliente, ter essa empatia. Não só o meu lado, é um monte de duas vias, né? Exatamente. É bom para ele, tem que ser bom para mim, bom para ele exatamente. Também. Senão não tem sentido o negócio. Sim. Né? E essa questão que você falou de hoje, as pessoas estarem buscando muitas vezes mais benefício do que salário, isso daí é notório, a gente vê isso hoje no dia a dia, acontecendo no dia a dia, né? Quando nós iniciamos a nossa trajetória na área de seguros, isso foi na década de 80, ou seja, vamos fazer quase 40 anos que nós estamos na área, né? Com a Multi 30, mas tem a parte histórica que a gente trabalhava dentro das empresas. Então nós começamos com um produto que ele chamava Previdência Privada. Então, quando você chegava no cliente, você ia vender o seguro, o plano de previdência, falava previdência privada, ele já fazia analogia com a outra coisa. Então, assim, hoje, o que nós observamos, né? Que a sociedade ela vem evoluindo e as pessoas, obviamente, vêm acompanhando isso, né? Você vê hoje, as pessoas aí hoje abrindo mão, muitas vezes, de carga horária, de trabalhos, rendas, para poder usufruir, né, de coisas pessoais, né, de ter mais tempo com a família, mais conforto, né, de ter mais qualidade de vida, esse é o termo. E o seguro também, essa parte, ela vem nesse sentido, porque quando você tem um plano, né, que hoje o ser humano, ele busca conforto, ele busca atendimento. E muitas vezes não é dinheiro que te satisfaz, é você ter a tranquilidade, a segurança, né, que numa hora que você precisar de uma emergência, né, na área da saúde ou numa fatalidade, você ter uma empresa que você possa contar nesses momentos difíceis, né? Que hoje é o que as pessoas buscam. Quando você fala em qualidade de vida, isso está estritamente relacionado também com a área da saúde. Hoje as pessoas vão na academia, se cuidam mais, né? Buscam realmente a parte médica para fazer um check-up, enfim. Isso daí elas valorizam, porque as empresas hoje, no passado, era muito difícil de uma empresa, um RH, nos procurar. Falou, eu quero conhecer o produto de vocês para que eu possa estender isso. Hoje, graças a Deus, nós já temos esses gratos momentos das empresas nos procurando. Eu quero conhecer o teu produto para eu poder, de repente, estar estendendo para a nossa equipe. Isso daí é claro, né? Tem alguns adventos, como o Marcos falou, que para nós, um marco histórico que foi a pandemia, né, que foi onde no mercado, não só no brasileiro, nacional, como no mundo, foram períodos de grandes indenizações que, cabe aqui até um parênteses aqui, que é louvável para o mercado. Eu não sei se todos têm o conhecimento, mas pandemia é risco excluído, na realidade, em contrato de seguro de vida, dado as grandes proporções de morte e não teriam liquidez as seguradoras. Mas no mercado brasileiro, nós tivemos alguns grupos que já no início levantaram a bandeira de indenizar as mortes por Covid e foram empresas aí que na época indenizaram mais de bilhões de reais que não estavam dentro da garantia do contrato. Então isso daí deu o quê? Deu confiança para o mercado, né?
Então hoje nós temos esses momentos que estão buscando o quê? Benefício. Né? Eu quero conforto, muitas vezes não é o dinheiro. Né? Aquilo que eu posso buscar de amparo para minha família, para o meu colaborador, que no momento difícil eu vou ter uma empresa que vai ampará-los. Show de bola. E fala para mim, quem é o cliente multi hoje? Quem que pode ser um cliente multi hoje? Explica para mim. Hoje vocês vendem para todo mundo? Tem uma segmentação de cliente? Explica para nós aí. Olha, eu costumo dizer para os nossos colaboradores na área comercial que nós temos um leque de produtos, né? Seguros de automóvel, seguro de prédios, seguros de garantia, consórcio. Mas o nosso foco principal são pessoas. Então você me pergunta, quem é o cliente multi? Vou até falar assim de uma maneira brincando, né? Quem está vivo. Qualquer pessoa que está no mercado de trabalho, independente se ele é um servente de pedreiro, um cortador de cana, um vendedor de uma loja, de uma farmácia, da construção civil, da metalurgia, ele é nosso cliente. Legal. Então, um exemplo, se ele está trabalhando numa empresa, a empresa não tem ali, por cultura, essa questão de fornecer um benefício para ele. Falar, eu quero contratar para mim mesmo, posso ir lá na Multi, ligar para vocês e contratar. Na hora. Olha que legal. Nós vamos na casa dele, nós vamos atendê-lo onde ele precisar. Se precisar ir à noite, de madrugada, esse é o nosso lema. Nosso patrão é o nosso cliente. Nosso patrão é o cliente, boa, desculpa, né? Boa. Quando nós iniciamos, dado esse trabalho que nós fazíamos no campo, o que a gente observava? Havia uma grande deficiência em termos de produtos, eu digo produtos que fossem acessíveis, né? Principalmente para o trabalhador. O nosso foco inicial, quando nós iniciamos, eram empresas voltadas para o colaborador. Então pensamos em alguma coisa para atender esses colaboradores. Pensando no quê? Em alguns fatores, né? Um deles, principalmente, a questão da renda, que muitas vezes não poderia ser um produto que comprometesse boa parte da renda dele, que fosse um produto acessível, a verdade é essa. E foi quando nós praticamente começamos a idealizar produtos focados para as empresas. É claro que, como nós operamos no mercado segurador, trabalhamos com todas as seguradoras do mercado, e todos os produtos que as seguradoras têm no portfólio dele, nós atendemos. Todo segmento, seguro de carro, prédio, mas o nosso carro-chefe é pessoas, que é onde nós iniciamos, focado para as empresas, os colaboradores. Óbvio que se a pessoa individualmente, eu quero adquirir um produto da Multi, nós temos isso dentro do nosso portfólio, com mesmos benefícios, as mesmas coberturas, praticamente os mesmos custos que nós propomos para as empresas. Mas o nosso foco sempre foram aquelas pessoas de baixa renda, né? Da classe C até na classe C. Claro, temos produto para classe A, sem sombra de dúvida. Mas o nosso foco foi sempre procurar amparar aquelas pessoas que são mais carentes no mercado. Foi onde nós fomos desenvolvendo esses produtos que nós temos hoje aí, que é o nosso carro-chefe, que é a parte da assistência, seguro de vida, enfim. E é muito importante e satisfatório para nós você ver um trabalhador com uma renda per capita que a gente tem na cidade e ele está feliz por poder fazer um exame imediato, um custo que cabe no bolso dele, por ele poder ir num cardiologista, num pneumologista, enfim, e ir lá de uma forma particular, como quem tem um poder aquisitivo grande vai, ele também poder ir pelo nosso intermédio, né? Então, a gente procura fazer com que as pessoas que carregam o Brasil nas costas, né, que é o trabalhador, possa ter dignidade e ter condição de ter uma vida digna na prevenção de saúde e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas que ele mais ama, que são sua família, numa falta dele, ou algo que aconteça com ele, que venha a danificar temporariamente a sua vida profissional e ele precisar de recursos. Então, nós podemos atendê-lo em tudo que ele precisar. E a maior satisfação é ver quando ele precisa de alguma coisa e nós estarmos lá do lado dele para poder atender. Não é só o dinheiro que a nossa empresa dá de rentabilidade. A nossa satisfação maior é saber que a gente pode proteger o ser humano por serviços que nós criamos e ter parcerias com grandes instituições que nos ajudam a proporcionar isso. Legal. Bom, então, pessoal que está nos acompanhando, vocês
conhecer um pouquinho aqui a história do início da Multi, vamos falar agora em cenário atual, né? Como que estamos hoje, né? 2026, o que está acontecendo, onde vocês estão, tendo clientes Brasil inteiro, regional. Fala um pouquinho hoje do cenário atual da empresa de vocês. Hoje nós atuamos na região norte do Paraná, que é Londrina, né? Especificamente toda a região, Presidente Prudente, Assis e Ourinhos, né? Na realidade temos produto que podemos vender em âmbito nacional, temos, mas na verdade o nosso foco, até por questões de atendimento e estrutura, para realmente estar bem perto do nosso público-alvo, são essas regiões, né? O mercado, né, como nós já comentamos sobre isso, nós vivemos um momento de ascensão, né? Na realidade, hoje as pessoas nessa busca de qualidade de vida, esses adventos que nós tivemos na parte de seguro de vida, de utilização do seguro de vida, o mercado sempre está crescendo. É claro, né, que junto com isso ainda tem algumas barreiras culturais, né? Para você ter uma ideia, hoje no mercado, vamos pegar em termos de seguro de vida, nem 10% da população tem seguro de vida. Hoje, em razão dos altos custos hoje dos planos de saúde, pouquíssimas famílias hoje ela tem condições de ter acesso a esse produto. Então, para nós, nossa perspectiva, não só para o ano de 2026, como daqui para frente, né, sempre ascensão. É claro, né, fundado, né, com estrutura, atendimento com qualidade. Né? Hoje, para você ter uma ideia, que é um dos nossos, eu vejo como os desafios da empresa, né, porque nós temos um excelente produto, nós não temos dúvida disso, é indubitável. Agora, o que nós muitas vezes nos deparamos? A falta de informação, a ignorância da pessoa, no sentido de ela não saber que, de repente, com tão pouco, ela consegue dar uma segurança para a família. Hoje, para você ter uma ideia, vamos analisar, por exemplo, na área da saúde, hoje dentro do nosso produto, da parte da assistência, hoje uma pessoa, se ela comprometesse hoje da renda dela, R$1, vou jogar um pouco alto, vai, R$2 por dia, ela conseguiria no ano, através do nosso plano, fazer um check-up suficiente para ele detectar muitos fatores da questão da saúde. Nós conseguimos hoje, se você pegar isso daí, vou colocar R$200, vai, no ano, se ela destinasse para ela conseguiria fazer uma consulta, ela conseguiria fazer um hemograma, onde ela poderia detectar muitos problemas, de repente, possíveis, ou até mesmo que ela, de repente, esteja passando, que ela não tenha noção disso. Então, esse é o nosso desafio, né? Todo o nosso trabalho hoje, que a gente vem se procurando se posicionar no sentido de não só vender o produto. O que nós queremos hoje? É que o cliente use o nosso produto, porque, na verdade, vai ser algo que, além de estarmos cumprindo com aquilo que nós prometemos, nós sabemos que nós vamos melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, do filho dele, da família dele, dos pais dele, com custo extremamente baixo. Perfeito. Olha, a sua pergunta é do mercado atual, né? 2026, com mudanças tributárias e tal, e a gente está se adaptando a isso. Mas eu vejo que hoje o fator principal é a informação. Né? Nós temos que estar informado do que está acontecendo no mercado. Tanto que nós estamos procurando essa grande empresa, né, de marketing, é uma das melhores que tem aqui na região, para poder estar junto com grandes, para poder ser grande. Mas, ao mesmo tempo, não esquecer a nossa essência, né, de onde viemos. Então, a humildade é a parte mais importante de tudo na vida, a humildade. Mas a informação é tudo. E, principalmente, informar os clientes. Na parte do seguro de vida, tem um fator muito importante, que nós temos empresas hoje que estão há mais de 20 anos conosco. E, muitas vezes, vai concorrentes e fala, eu tenho um preço melhor, cancela a multa e faz comigo. E essas pessoas antiéticas do mercado, elas não olham que o seguro de vida tem uma coisa predominante. Ele não é um carro que você troca todo ano. Quando você tem uma doença e você sai de um seguro de tantos anos e vai para outra, você não tem cobertura naquela doença. E muitos concorrentes nossos não veem e não respeitam o cliente nisso. Eles preferem cancelar um produto para poder ganhar e não pensa que o cliente vai deixar de ter direito. Então, isso é um ponto importante para nós, em preservar a dignidade e os direitos conquistados por esse cliente, defendê-los desses abutres do mercado. Né? Então, a informação é tudo.
ter solidez no que a gente faz, olhar o mercado com amplitude, desde o pequeno empreendedor ao médio empreendedor, ao grande empreendedor, e colocar a verdade sempre para ele, mostrar aonde o nosso produto pode ajudá-lo, e não inventar algo que ele não vai ter, e sim só o que nós podemos entregar, como nós dizemos desde o início da nossa conversa. Então, hoje é defender a nossa mais de 5.000 empresas que nós temos hoje sobre nossa proteção desses abutres do mercado, que não trabalham com ética, são como lobos que só pensam em comer e não manter aquela pessoa com a dignidade e os direitos adquiridos dela. Então nós queremos defender e, como o Carlos disse, né, fazer com que os nossos clientes usem o nosso produto como ele funciona. Então nosso objetivo, além de conquistar muitos novos clientes, e nós vamos conquistar ainda mais com a permissão de Deus, é resguardar os nossos clientes, guardá-los, fazer que eles saibam o que eles têm e como usar, aonde usar e para que usar. Sobre o cenário, né, e o que nós temos de perspectiva, eu costumo dizer assim, né, que o show, quando ele é apresentado, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, né. Esse mês, nós já estamos startando uma estrutura que vai ser começada a construção agora, voltada para atendimento dos nossos clientes. A nossa intenção agora é montar uma estrutura. Nós começamos agora esse mês, já startamos essa obra, e a finalidade dela vai ser o quê? Montarmos um centro para que nós possamos atender os nossos clientes. E na realidade, isso daí para o cliente efetivamente, hoje, toda essa carteira que nós temos, ela não vai representar nada em termos de custo, não vai ter um ônus, nós não vamos ter ônus. O que nós queremos realmente é cada vez mais podermos realmente estender o serviço que nós prometemos e cada vez mais investir na estrutura para que esses clientes, né, como o Marco disse, realmente é um privilégio. Nós temos empresas aí com mais de 20 anos que estão conosco. Então nós, nessa perspectiva de mercado, nós vamos, na verdade, cada vez mais investir, como a gente já vem investindo, numa estrutura para que nós possamos, na verdade, cada vez mais estender serviços sem procurar onerar. Essa estrutura mesmo que nós vamos começar, ela recente, a finalidade o que é? É de nós termos uma estrutura de atendimento, que onde nós vamos levar os profissionais da área da saúde e nós vamos levar até eles, na realidade ele vai ter essa estrutura que vai estar sendo disponibilizada para eles, para os nossos clientes irem lá e ser atendido por eles. E toda essa organização de estrutura, de agendas, né, desses profissionais, é nós que vamos organizar perante o cliente para eles. Vocês falaram duas coisas que são muito importantes hoje no mercado, que é informação e atendimento. Hoje as empresas estão na era de vender experiência, não vende mais produto nem determinado serviço, ela vai vender uma experiência para o cliente, né? E se a gente pegar hoje o mercado como um todo, a gente tem muitas experiências negativas, né? Eu mesmo, esses dias eu contratei uma tag lá eu ia falar a marca aqui, mas não pode, né? Uma tag lá para passar no pedágio automático, né? Cara, que dor de cabeça para fazer uma alteração de plano. Até hoje eu não consegui, para ser bem colocar na mesa aqui. E aí vocês falaram muitas vezes aqui nesse podcast sobre atendimento presencial, tá ali perto do cliente. Acho que esse é um diferencial, assim, fantástico, porque você, de fato, você tá passando uma experiência legal pro cliente. Onde a hora que ele tem um problema, ele precisa, a Multi vai resolver. Já tá na ponta, assim, latente para ele. Eu tô contratando uma empresa porque a hora que eu tiver o problema, porque ele não contrata para não ter problema, né? Você já vende uma solução ali em cima de um problema que ele vai ter futuro. Então, acho que é muito isso. Vender experiência com bom atendimento. A gente vive nessa era. O que vocês podem falar desse diferencial da Multi hoje? Olha, a gente conversa de atendimento nas nossas viagens. A gente viaja junto toda semana, né? Ele não consegue ficar longe de mim. Então. Assim, nós envolvemos, eu e o Carlos, a gente talvez nem precisasse estar tão envolvido assim, mas nós se envolvemos com um cliente que quebrou a perna e precisa do reembolso, precisa da renda. A gente passa para a equipe, mas a gente fica ali de perto vendo se vai dar certo. Que a nossa alegria é ver o cliente receber o que ele merece, seja na indenização,
seja de qualquer forma. Então a gente gosta de fazer isso, de ver o cliente feliz, né? Um cliente que precisou de um guincho, hoje tem uma morosidade muito grande das seguradoras em relação a isso, a gente fica ali, a gente às vezes chega a pagar o guincho para o cliente para não deixar ele esperando demais. Então, o cliente para nós é o nosso patrimônio. Não é o prédio que a Multi tem, não é o patrimônio pessoal que a gente tem. Nosso patrimônio são eles. É uma alegria ver um cliente dentro da nossa empresa tomando um café, feliz e falando, eu gosto da Multi. Isso não tem preço que pague. Então, o atendimento é você se envolver com pequenos ocorridos, com médios ocorridos, com grandes. Não ter diferenciação de cliente de grande potencial ou pequeno potencial. É atender todo mundo de forma igual. O mercado, né, qualquer relação humana, seja comercial, a coisa mais natural é que vai surgir problemas. Né, você sabe disso. Hoje mesmo com o mundo informatizado, hoje o próprio sistema, muitas vezes, ele nos causa problemas, infelizmente. Mas uma coisa que nós preceituamos dentro da empresa, e nós buscamos isso, inclusive orientamos os nossos parceiros, é a seguinte máxima: você atender da forma como você gostaria de ser atendido. Esse é o nosso princípio, que a gente realmente busca. E problema, eu vejo assim, infelizmente, nem sempre você vai conseguir atender da forma como a pessoa gostaria que ela fosse atendida. Só que uma coisa nós buscamos é nos envolvermos de um tal ponto que ela pode, de repente, não ter o problema solucionado da forma que ela queria, mas ela não vai ver falta de empenho, de comprometimento. É isso que nós buscamos. De repente eu posso não resolver da forma como você gostaria, mas uma coisa é que nós preceituamos e nós buscamos isso e orientamos o nosso parceiro. Você se envolva para que ele veja que houve esse comprometimento, né? Porque problema, infelizmente, em qualquer segmento seria demagogia da nossa parte falar que somos absolutos, que a nossa empresa não tem problema. Claro que tem, mas uma coisa é certa, todos os nossos clientes e nossos parceiros, nós vamos buscar nos envolver de tal forma que ela vai ver o nosso comprometimento com relação a isso. Bacana. E hoje realmente o cliente ele tem informação na mão, né? Antes dele chegar em vocês, ele já pesquisou, já foi lá no concorrente, conversou pelo celular ali. Às vezes na sua mesa ele já está ali com o concorrente na mão. E aí, acontece conosco, né? Você está na loja comprando um produto. Não adianta você achar hoje que você pode falar o que você quer. Não. Você está falando, o cliente está pesquisando no IA, nas inteligências artificiais. Os reclame aqui da vida e aí vai. Legal, e aí a gente vai falar num tópico aqui que é gerar autoridade naquilo que vocês fazem, né? Acho que hoje eu conheço, assim, muita gente prudente, mas de fato já está no meu subconsciente quando a gente fala em seguro. Pô, eu lembro de vocês, porque você já gerou essa autoridade de marca, essa autoridade de empresa, né? Até hoje a gente vive numa era que as pessoas não se conectam mais com marcas, mas com pessoas. Né? Então, até o papel da Oxygen Web perante a Multi hoje é fazer isso, fazer com que os seus clientes conectem ali, não só com a Multi, mas com o Carlos, com o Marcos, com o João, com o Paulo, com o seu vendedor, é fazer o seu time realmente estar engajado para estar ali, né, à prontidão do cliente. Bom, nós vamos aqui para as considerações finais do nosso bate-papo. Vamos falar agora de futuro. O que vocês visualizam daqui 5 anos? Acho que 5 anos é muito tempo hoje, né? Na era que a gente vive. Mas, sei lá, daqui a alguns anos, qual que é a projeção aí de vocês? Claro, né? Se você falar assim, poxa, eu não posso dar esse spoiler agora, senão o mercado pode... Então. Mas o que vocês podem falar assim para os clientes de vocês? O que tá vindo aí? Não sei. Tem algo que vocês podem compartilhar? Hoje uma coisa muito importante nas corporações é a sucessão, né? Então, o que a gente pode falar para os nossos clientes que a Multi está se preparando para isso. Apesar que nós somos 2 meninos jovens ainda, né? Temos muita lenha para queimar, nós não vamos largar o osso tão cedo, nós vamos estar aqui. Mas nossos filhos, né, nós estamos preparando eles para que eles sequenciem a Multi na sua essência, na humildade, no respeito e no trabalho. Então, o futuro é manter o que temos e acompanhar as mudanças e tendências do mercado
e se adaptar a elas, mas com forma, com ética, com respeito, com dignidade e com profissionalismo. Então, a Multi, ela não vai parar no Carlos e no Marcos. Então, nossa família está ali sendo preparada há anos para sequenciar o que nós plantamos um dia. Mas volto a dizer, nós vamos estar aqui por muito tempo. Aí, com relação, além dessa parte da sucessão, né, o que nós buscamos, como eu já até antecipei, né, de uma nova estrutura que nós estamos começando a startar, o que nós vamos buscar cada vez mais? Estender serviços, né, com qualidade absoluta, é o que nós buscamos, né? Essa parte que é a nossa excelência, que é a parte da assistência, nós buscarmos cada vez mais, nós estamos buscando cada vez mais derrubar os custos desses atendimentos médicos para os nossos usuários, sem onerá-los, que aí é o nosso desafio. Como esse investimento, no final desse ano nós tivemos a mudança de uma estrutura, nós acabamos de inaugurar uma estrutura aqui em Presidente Prudente, Londrina também, nós estruturamos outra parte também, uma outra estrutura também, estamos finalizando agora uma outra estrutura também em Ourinhos, tudo nesse sentido, de cada vez mais essas estruturas, elas agregarem esses profissionais, trazerem, esses profissionais, para que nós possamos o quê? Ter um atendimento com excelência e com um custo extremamente baixo. Esse é o nosso desafio. Então essas estruturas, né, que na verdade para você ter condições de oferecer um bom serviço, um bom atendimento, né? Obviamente que no mundo do negócio não existe mágica, né? Existe um preço, tudo existe um custo. Né? E o que nós buscamos? Essas estruturas que nós estamos investindo, que é o que eu falo que são coisas que acontecem no bastidores e muitas vezes o nosso cliente final ele não vê isso, mas ele vai perceber no quê? Esses serviços deles, cada vez mais nós vamos buscar derrubar os preços para poder ter um atendimento mais acessível e, obviamente, não abrindo mão da qualidade do serviço que nós oferecemos. Perfeito. Bom, nós estamos aqui, então, finalizando mais um bate-papo, mas antes da gente fechar, a gente não poderia de fazer aquela pergunta final. Muitos empresários, jovens, empreendedores acompanham o O2 Podcast aqui para pegar dicas e tal. E aí, aquela dica final, sabe? Aquela frase final, o que quem está assistindo a gente pode pegar de dica tanto com o Marcos quanto do Carlos aí, para vocês poderem passar um pouco dessa experiência para a galera que está ali do outro lado, né? Às vezes aquela frase que vocês vão falar, que o cara vai anotar e vai falar, puta, eu vou conseguir também chegar onde eles chegaram. Qual que é aquela frase final que vocês levam aí para a vida de vocês? Acredite em você. Invista. O segredo, na minha concepção, primeiramente, é na minha fé, é consagrar o meu dia, todos os dias, a Deus e pedir para Ele caminhar comigo. Esse é o segredo. E o segundo é trabalhar. Trabalhar. Não ficar esperando que ninguém faça por você o que você tem que fazer. Vai para cima. A melhor defesa é o ataque. Certo? Não se prive, não baixe a cabeça com as diversidades, não se deixe levar por más influências, vá pelos seus pensamentos, pelos seus princípios e trabalhe. Trabalhe e acredita no que você faz. Boa. 3 palavras, eu resumiria tudo isso. Primeiro, acreditar. Segundo, você ser humilde. Saiba que você não é o melhor, seu produto pode não ser o melhor, seja humilde em aprender. E terceiro, seja resiliente, porque o mercado de um modo geral, as pessoas de um modo geral, muitas vezes até aquelas que estão próximas de ti, vai tentar te desanimar. E lembra que atrás de um não, ele sempre tem um sim. Ele sempre tem um sim. Então acredita, tenha fé, seja resiliente, seja humilde, seja resiliente. O mercado está aí. Eu vou falar para vocês, o Carlos, eu vejo dentro dessa minha trajetória, eu vejo assim, muitas pessoas que aparentemente eu olhava e de repente eu via ela sendo uma pessoa com mais potencial que eu tinha, hoje eu vejo essas pessoas, elas não estão no patamar que nós estamos. Então hoje, se eu pudesse resumir a
a minha vida hoje, acredite, seja humilde. Porque as coisas, se você trabalhar, você acreditar, você ser humilde e você ser resiliente, porque tudo vai vir para tentar te derrubar, você pode ter certeza, você vai vencer, porque o mercado está aí, tem um mar de oportunidade. Nós acreditamos no nosso país, nós acreditamos na economia do país. Muitos tentam mascarar, muitos tentam desanimar, mas nós não podemos esquecer. Nós vivemos num país que hoje está entre as 8 maiores potências do mundo. Nós temos muito mercado, seja em qualquer segmento. Quem acreditar, quem tiver fé, quem trabalhar, quem for resiliente, vai vencer. Legal. Eu digo que o Brasil, por toda a corrupção que tem, tudo, eu concordo em grau e sentido com o Carlos, é o país das oportunidades. Quem sabe pescar, pega peixe. Com é certeza. Só saber usar a isca certa, a vara certa e jogar. A gente é privilegiado, né? São Cara, a gente privilegiados. tem terra boa, né? Sol, água. Pô, você chupa uma polcã, joga a semente no quintal, vai nascer. Vai nascer. Pô, então, assim, a gente tem tudo pra dar certo, né? Tudo pra dar certo. E nunca se deixar influenciar por negativismo, Exatamente. sabe? Pessoas negativas que só reclamam. Vai perto de pessoas que te jogam pra cima. Boa. Muito bem, galera. Que episódio legal. A gente teria conteúdo aqui para ficar o dia inteiro conversando, né? Mas é isso. A gente quer trazer aqui histórias, né, de empresas, principalmente aqui da nossa região, que estão aí em ascensão, que tem um legado de sucesso. E vocês conheceram um pouquinho hoje da Multi. Vocês vão ouvir muito falar dessa empresa, porque nós aqui da Oxygen Web, nós temos um propósito com eles, né, em tornar uma das maiores hoje. Não vou falar nem do Brasil, tá? Talvez aí do mundo. Amém. Glória a Deus. Internacionalizar os caras aqui. Né? Mas, galera, top demais. Obrigado por mais um podcast. Obrigado, Marcos. Obrigado, Carlos, pela participação de vocês. Nós agradecemos. Foi É sensacional. uma honra estar aqui com vocês. Foi tá? sensacional. Beleza? E assim, encerramos aí mais um episódio do O2 Podcast. Obrigado, galera. E fique aí aguardando os próximos episódios do nosso canal. Valeu!